aqui. Deixa eu ver se está gravando. Tá tudo certo. Beleza, gente? Estamos aí de novo, né? Estamos aí na nossa penúltima aula de reforço. Então, nós já falamos sobre os materiais de irrigação, nós já falamos sobre os trabalhos preliminares, né, que se faz antes das obras e tal. E hoje nós vamos falar sobre, então, o trabalho de execução, aquilo de realmente construir, fazer a obra, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, prendam o grito, tá? Beleza, gente. Lembra que a gente terminou lá falando da fundação, que a gente tinha que fazer, demarcar e tal? Então, isso aqui que eles fizeram, ó, gente. A primeira parte, né? Não se começa a casa pelo telhado, né? Nunca, sempre por baixo, pelo alicerce. Então, o que eles tiveram que fazer aqui? Lembra que... Como é que é o nome dessa coisa aqui ao redor, ó? Que a gente falou na aula passada. De madeira que tá aqui, ó. Vocês lembram? Esse aqui é o gabarito, gente, ó. Esse aqui é o gabarito. E esse gabarito vai estar em nível, né? Para quê? Para que eles consigam puxar os fios de nylon de um lado até o outro para fazer bem retinho aí as paredes e tal, tá? Então, isso aqui... Os pedreiros aqui chamam de esquadro. Pode ser também. Não é bem o esquadro, mas é isso aí, dá para chamar também, né? Faz isso aí e daí começa a fazer, então, escavar para fazer a fundação, tá? Reparem que aqui eles cavocaram bem pouquinho. Por quê? Porque aqui provavelmente já é um terreno bem sólido, né? Bem duro, então não precisa cavocar muito para achar uma fundação sólida, né? Então eles já cavocaram um pouquinho, já vão fazer esse tipo de fundação direto aqui dentro do solo, ó, sem precisar de fazer armação de madeira nem nada, tá? Então, começa lá. O que nós vamos falar, então, em primeiro lugar? Nós vamos falar sobre o alicerce, ou fundação, né? Que é a primeira parte aí de qualquer construção que a gente for fazer, tá? Inclusive a parte de madeira e tal, a primeira parte sempre é a fundação, tá? Geralmente a fundação, quando a gente fala em fundação, elas são enterradas no solo, tá? E por que ela é importante? Por que ela é enterrada no solo? Porque ela vai receber toda a carga de peso da obra, tá? Por que, por exemplo, aqueles silos, sabe aqueles silos de grãos que são enormes lá? Gente, a parte mais cara do silo é a parte que vai embaixo, que é a fundação. Por quê? Porque aquela fundação tem que ser muito bem armada, com bastante concreto e bastante ferro, porque vai receber aí, sei lá, toneladas e toneladas de grãos. Então, tem que ser bem firme, né? Por isso que do silo, a parte mais cara geralmente é a fundação, tá? E é uma coisa que na casa também se gasta bastante, porque tem que ser bem feita e tem que ser com bastante ferro, bastante estruturas aí, tá? Primeira coisa, então, que tu vai ter que fazer, se o solo não for, se o teu solo não for tão firme assim, desde a parte de cima, é tu fazer um leito da fundação. É tu cavocar até chegar num lugar duro, né? Vai cavocando até chegar na parte do solo que é firme. Tá? Para quê? Para te começar a fazer a tua fundação ali em cima. Nada adianta tu construir ali em cima, tá firme, mas ele começa a descer, a afundar, porque não é firme o teu terreno. Ah, professor, mas não vai afundar logo? Não, geralmente não afunda logo. Vai afundando conforme o teu solo vai encharcando. Então, cada vez que chove, por exemplo, vai afundando um pouquinho. E assim vai indo, tá? Beleza? Então, tem que cavocar aí até conseguir achar a parte mais sólida, a parte mais firme do solo, tá? Beleza? Existem alguns tipos de fundação, tá? Que nós vamos falar sobre elas agora. A principal, talvez a mais utilizada, é a fundação contínua, a direta contínua que a gente está mais acostumado a ver aí. Que faz o quê? Ela faz o contorno de todas as paredes e tudo onde vai ter carga, né? Que são as paredes. E ali tu faz tipo como se fosse uma linha contínua, um zigue-zague. Parece o joguinho do Pac-Man, sabe? Vai fazendo assim e vai interligando tudo. E aquilo vai tornando uma coisa resistente, tá? Isso se chama, então, fundação direta contínua. E ela tem que ter, no mínimo, gente, no mínimo 0,5 metro, tá? Para quê? Para distribuir melhor a carga, tá? E para ter mais resistência, claro, tá? Beleza? E ela se faz, gente, quando se tem
a camada compactada, a camada firme, de no máximo 1 metro de profundidade, tá? Se passou de 1 metro, a gente vai ver outros tipos, outras maneiras de fazer a fundação que economiza material, né? Porque vocês imaginam se tiver, por exemplo, 2 metros de profundidade, né? Ou vocês vão ter que construir um muro de 2 metros em toda a casa, né? Dentro da terra. Não tem como, né, gente? É inviável. Então, isso funciona aí quando é aí até 50 centímetros ou no mínimo 50 centímetros, tá? Beleza? Então, quando a gente fala em fundação contínua, a gente faz isso. Então, o que que tu faz? Tu corta, faz um buraco, né? Uma valeta ali, quadradinha, no teu solo, e depois enche de concreto e bota vigas, né? De ferro dentro para ficar armada, ficar firme, tá? Então, é isso aqui. Como é que fica depois? Ela vai ficar assim, interligada, toda a fundação, né? E em cima da fundação, então, tu vai construir a parede, tá? Em torno aí de 50 centímetros aqui. E depois vai a laje, a parte do piso, né? A parte da laje, a parte de baixo, né? Tranquilo? Bem tranquilo de entender, né? Ó, pessoal, isso aqui é quando for em desnível, é a mesma coisa. Só que ao invés de quando for em desnível, tu não vai fazer ela, tu não vai cavocar em desnível, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer esse tipo de profundidade aqui, ó. Cavoca como se fosse uma escadinha, né? Aí tu faz a fundação assim, faz essa parte aqui, interligado a essa e essa, né? Por quê? Porque se tu não fizer isso aqui, provavelmente quando tu for colocar o cimento, ela vai correr, né? Vai correr. Então, a fundação, geralmente, quando é em declive, isso acontece muito pouco, gente, tá? Muito pouco mesmo. Mas quando for fazer uma fundação em declive, tem que cortar o solo assim, tá? Para que ela fique reta e fique calçado direitinho ali, tá? Porque senão a tendência, com o tempo, é ela puxar para cá, pro lado de cá, tá? Beleza? Olha só, aqui também é um exemplo, tá? Pode ser com concreto armado, né? Com armação aqui dentro ou não. Então, faz aqui a fundação e a parede sobe aqui, tá? A gente chama isso de baldrame, tá, gente? Essa parte aí da fundação contínua, assim, essa parte específica a gente chama de baldrame, tá? O baldrame já é toda essa parte, então, da parte de fundação com um pouco da parede junto, tá? Chama baldrame, beleza? E quando for muito fundo, professor, quando for mais de 1 metro de profundidade, o que tu pode fazer? Tu pode fazer estacas, né? Uma das maneiras é tu fazer estacas. Então, tu fura o solo com brocas, né? Brocas grandes aí de 10, 20 centímetros, e daí tu coloca ferro dentro e coloca cimento. Então, ficam umas estacas aí de concreto, e em cima das estacas tu faz esse baldrame aí, que é o contínuo, tá? Interessante, né? Isso aqui é bastante feito, gente, quando o terreno não é muito firme, tá? Ou se não, quando, por exemplo, eu quero construir uma casa de 3 andares. Então, às vezes, tu tem que fazer igual porque não tem terreno que seja firme o suficiente para conseguir deixar o teu terreno firme, tá? Beleza? Outra maneira também, tá? É fazer com sapatas, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, que se chama sapata. Tu faz o quê? Tu faz como se fosse um cálcio nos principais pontos que exercem força da tua obra. Então, aqui nessa ponta, tu coloca uma sapata aqui embaixo, né? Embaixo de uma viga. Aqui, embaixo de um pilar, né? Embaixo de um pilar, coloca uma sapata. Embaixo do pilar, coloca uma sapata. O que vai acontecer? É como se fosse tu empurrar, fazer força, só que embaixo tem uma tábua, né? Então, por exemplo, tu vai querer colocar um pedaço de ferro para dentro da terra, né? Se tu coloca um pedaço de ferro, beleza, é fácil, né? Agora, se tu coloca uma tábua e tenta enfiar esse ferro para dentro da terra, já não é tão fácil, né? Por quê? Porque a carga se distribui no solo, tá? A carga, então, se distribuindo, se distribuindo, ela vai... Deixa eu só ver aqui que parece que não... Parece que tem alguém querendo entrar e não consegue. Beleza. Sei lá o que está acontecendo aqui. Mas está tudo certo. Ela distribui, então, o peso aqui embaixo, tá? Faz a distribuição do peso dos pilares e aqui embaixo. Tá, professor? Mas e esse peso aqui das vigas, né?
Pessoal, o peso das vigas, as vigas são concretadas junto com os pilares. Então, o peso das vigas, eles não têm peso aqui no meio. O peso é distribuído aqui do lado. É como se fosse duas pessoas carregando um poste, sabe? Onde é que está a força? Onde é que está o peso? Não está no meio do poste. Tá na mão de quem está segurando, nas duas pontas. Tá? Se chama distribuição de carga. Então, como é que funciona? Todo o peso que está aqui vem por lado, metade para cá e metade para cá. Então, vem para cá e é distribuído nessa sapata. Tranquilo? Isso é a sapata, tá, gente? Ó, o que eu falei que ele é interligado às vigas, ó, entendeu? Então, aqui tem os ferros ligados ao pilar e a viga está concretada nele. Então, aqui não faz nada de força. Quem faz a força são os pilares que estão sobre as sapatas, tá, gente? Ó, aqui um exemplo de uma sapatona, ó, gente. Isso aqui é uma sapatona. Quem não conhecia uma sapatona, é isso aí, tá? Esse aqui é uma sapatona grande, gigante, tá? Feita com concreto armado. Provavelmente era um prédio muito grande que ia ser construído aqui. Então, eles fizeram o quê? Fizeram um buraco quadrado e fizeram uma armação de ferro, um bloco, e colocaram, então, aí dentro. Tá? Olha, gente, como é que fica. Ó, fizeram as sapatas aqui, ó. Tá? Fizeram as sapatas. E aqui em cima eles vão fazer o baldrame, ó. Tá vendo? Aqui em cima eles vão fazer aquelas viguinhas ali, né? Tipo vigas, que formam, então, o baldrame, que é aquela fundação contínua, tá? Neste caso, ela por que chama descontínua, né? Porque ela vai indo de um até outro, tá? Ou ainda, se tu quiser, no caso de um galpão, tu nem precisa fazer ela contínua aqui, assim. Tu simplesmente pega, levanta os pilares aqui e faz o telhado. Também dá. Isso é bem comum no galpão, quando se faz galpão. Ó, gente, tá vendo aqui, ó, esse aqui tem o esquadro, agora eu falei esquadro, né? O gabarito aqui, né? O que dá para fazer ainda, pessoal, tá? Mas mesmo assim, ainda, tu só colocar a sapata ainda não vai resolver, porque o teu terreno é muito argiloso. O teu terreno é muito mole, é só areia. Tu tem que cavocar muito para conseguir encontrar um lugar firme. O que tu faz, então? Tu, embaixo da sapata, tu faz furos com uma broca bem fundos, tá? E aí, concreta os furos, coloca arame e em cima desses furos faz a sapata. Olha só, né? Que gasto com estrutura, né? É bastante gasto. Então, deixa eu ver. E como é que pode fazer, gente? Ou tu pode fazer dessa maneira aqui, ó, com concreto, tá? Ou tu pode fazer até com madeira, tá? Isso era bastante comum antigamente, ainda é usado hoje. Tu fazer essas estacas, ou microestacas, com madeira. Então, tu pega porretes de madeira, postes de madeira e usa um bate-estaca, que é uma máquina dessas aqui, por exemplo, e vai batendo esse pilar para dentro, essa estaca para dentro do solo, e depois ela vai formar uma estrutura. Como está mostrando aqui, ó, gente. Então, tu enterra esses postes aí a 5, 7 metros de profundidade e em cima constrói a sapata. Aí sim, fica bem firme, né, gente? Não tem como não ficar firme esse troço. Né? Então aqui pode ser de madeira, como está mostrando aqui, ou de concreto, tá? Pode ser feito com estacas de concreto, estacas específicas para fazer isso. Então, esse equipamento aqui, que é um bate-estaca, vai enfiando esses postes para dentro do solo, tá? Ah, professor, mas como é que ela consegue enfiar para dentro do solo essas estacas? O solo não é duro? Pessoal, justamente ela está enfiando essas estacas para dentro do solo porque o solo não é duro, né? Se fosse um solo duro, não precisava dessas estacas, né? Então, não usa sempre. Não é pensar assim, agora eu quero construir e vou ter que botar as estacas. Não, ele só é utilizado quando o terreno ele é muito instável, tá? Tranquilo? Olha como é que dá para fazer também, outra maneira, tá? Pega uma broca gigante, uma broca bem grandona, faz uma broca bem funda, né? Faz uma broca bem funda e reveste com cano e daí enche de cimento dentro. Também isso é feito na construção, tá? É uma maneira interessante de fazer, tá? Ou pode ser de concreto, assim, ou pode ser também tubo de aço, tá? Faz o tubo de aço ao redor e faz. Mas isso geralmente quando se constrói edifício, tá, gente? Quando se constrói prédios de muitos e muitos andares, aí se faz isso. Senão, não, tá?
E se faz isso não só por causa do peso, e sim para segurar o prédio, porque você sabe que o prédio, todos os prédios que são altos, eles não são fixos, né? Eles balançam, e balançam bastante, né? Quem já subiu aí num prédio de 20, 30 andares, já sentiu que o troço lá em cima, no último andar, lá, balança pra caramba, né? Tu sente quando tem muito vento o prédio balançar, né? E se tu, imagina se o prédio balança e tu não tem uma coisa firme ali embaixo, né? Ele vai tombar, vai arrancar fora, como se fosse uma árvore sem raiz. Então, isso tem que fazer também no caso aí de prédios aí muito altos, tá? Beleza? Ó, uma maneira interessante, isso aqui é uma maneira moderna de fazer, né? Não essa aqui, tá? Essa aqui de tirar com balde, não é moderna. Mas era uma maneira que se tinha e por incrível que pareça, muitos prédios antigos foram feitos assim, tá? Entrava ali o tiozinho dentro do buraco e ia, né, botando para fora com balde, né? Isso existia, claro, não era tão comum, porque também não tinham prédios tão grandes, tá? Mas podia ser feito, tá? Então, essa é uma maneira. Outra maneira é tu fazer isso aqui e botar canos, né, de concreto e encher de concreto. Ou simplesmente encher de concreto e fazer uma armação de ferro e fazer ela assim, tá? Lembrando que aqui embaixo tem tipo uma sapata também, que já ajuda, então, a distribuir mais ainda o peso, a carga, tá? E hoje em dia isso aqui é mais moderno, como se faz com as máquinas, né? Umas super brocas fazem o furo, então, para dentro fazem o furo dentro do solo e depois vem outra e faz a sapata lá embaixo. Bem legal. Tri massa. Tri louco. Beleza? Então, tu feito, então, o teu alicerce, tipo contínuo, né? Ou a tua fundação tipo contínua, ou até mesmo essas ali, que eu não cheguei a falar, né? Mas essa daqui, ó, por exemplo, quando é um galpão, gente, tu não precisa fazer ela contínua, né? Tu só faz um alicerce aqui embaixo, né? Porque aqui não vai ter peso em toda a lateral. Tu faz simplesmente a estaca aqui, essa sapata com a estaca, e levanta e faz o telhado, beleza. E aqui tu coloca uma laje só, faz um piso. Não precisa fazer aquele baldrame que a gente viu, tá? Então, isso aqui é descontínuos ou não contínuos, né? Então, existe o contínuo, que é aquele que a gente viu, que amarra tudo junto. Existe esse tipo aqui, que é não contínuo, né? Que é por estacas, assim, né? E existe esse tipo aqui, gente. Esse aqui é um tipo que é usado mais em casas, tá? Qual que é a ideia deles? Ao invés de tu fazer aquele baldrame, aquilo tudo amarrado, só onde vai as paredes, eles fazem como se fosse uma chapa, tá? Uma laje. Sabe aquela laje que tem em cima das casas, que tem 2 pisos, assim, né? Uma laje, a laje que separa um piso de baixo e um piso de cima, tá? Eles fazem a mesma laje, como se fosse fazer no segundo piso, elas fazem no chão. O que acontece quando tu faz isso, gente? Distribui o peso em toda a área. Então, ao invés de tu distribuir em alguns locais, tu vai pegar o peso e vai distribuir por toda a tua área, tá? Isso é bem interessante mesmo, tá? Porque distribui todo o peso em toda a área. Então, tu faz o quê? Faz uma armação ao redor, como se fosse de madeira, né? E bota a malha de ferro, né? Bota as malhas de ferro e enche de concreto. Então, vai ficar tipo um tabuleiro. Assim. Tua casa, o teu alicerce vai ser um tabuleiro, tá? Bem interessante mesmo. E funciona muito bem, tá? Lógico, para construções que não são muito grandes, né? Construções aí de casas e métodos que vocês podem fazer na propriedade de vocês, quando vocês forem fazer uma casa rural, por exemplo, vocês podem utilizar isso tranquilo, tá? Porque vocês não podem fazer casa de 2 pisos. Então, para um piso, tá show de bola, tá? O nome desse sistema é sistema Radier, tá? Só por curiosidade, beleza? Então, a gente estava falando do alicerce, que é desse tipo aqui, e a gente vai falar, então, aproveitar, né, que a laje é isso aqui, ó. A laje é a mesma coisa que a gente viu aqui, na parte de baixo, só que agora para separar um piso do outro, tá? Isso aqui é a laje. Então, faz a mesma coisa. Tu faz um tabuleiro aí de concreto armado, com uma malha de ferro e concreto, tá? Beleza, isso aqui é a laje. Mas o que a gente vai falar agora, nesses próximos passos, tá? A gente vai falar, na verdade, sobre concreto armado. Porque vocês viram que lá naquela obra a gente armou o concreto. Né? O que é armar o concreto? É colocar ferro no meio do concreto. Tá?
E a gente vai falar um pouquinho sobre as principais obras de concreto armado que a gente tem dentro das nossas obras, ou a gente pode ter dentro das obras, tá? Uma delas, como a gente está falando, é a laje. Tá? A laje é uma obra de concreto armado bem simples. Tá? Como é que ela é feita? Ela é feita fazendo um tabuleiro de madeira ou fazendo uma laje pró-tendida ou pré-feita, né? Pré-fabricada. E aí tu coloca a malha sobre ela e enche de cimento. Tá? Como está mostrando aqui. Então, esse aqui é o segundo piso, ou terceiro piso de um prédio. Então, eles fizeram primeiro um tabuleiro com madeira, que isso vai ser retirado depois. Colocaram a malha de ferro, tá? Com essas coisinhas aqui, que é para não deixar a malha de ferro encostar na parte de baixo, né? Porque a malha de ferro tem que ficar no meio do concreto, né? Tem que ficar no meio do concreto, então não pode simplesmente largar a malha e deixar ela lá. Tem que fazer ela ficar um pouquinho mais alta aí com relação ao tabuleiro, tá? Então, faz a malha aqui. Aqui estão as pilares vindo de baixo, né? A parte de armação, que aqui vai ter os pilares. Né? Depois, então, tu enche de concreto. Enche de concreto e aplana esse concreto. Faz ele ficar lisinho. Por quê? Porque ali em cima vai ter um piso. Vai ter uma estrutura que tu vai construir depois. Tá? Como é que ela fica por baixo, depois que tira o tabuleiro de madeira? Fica assim, tá? As vigas, então, que ligam as partes, um pilar ao outro, tá? A viga serve para isso, para ligar um pilar ao outro. Reparem aqui, ó, aqui tem um pilar e aqui tem outro. Então, as vigas vão ligando um pilar ao outro, tá? Existem alguns tipos de viga, tá? De laje, perdão, gente. Existem as lajes maciças simples, tá? Essas aqui são lajes maciças. Por que é maciça, gente? Porque é só concreto, tá? Não tem nada de pedra ali dentro, ou tijolos ali dentro. Tá? A gente vê que tem um tipo que tem tijolo junto. Esse aqui não. Ele é maciço. Então, como é que eles fizeram isso aqui? Eles colocaram tabuleiro, geralmente de MDF ou compensado, né? Escoraram embaixo com madeiras, né? E fizeram a laje em cima. Depois que tira, então fica só a laje e os ferros ali dentro. Tá? Isso aqui é simples. Tá? E existem as contínuas. O que são as contínuas? São, ao invés de ser simples assim, ó, sem as vigas, né? Elas têm vigas no meio e é uma laje só em cima. Então, embaixo vai estar cheio de viga, mas olhando de cima vai parecer um campo, assim, bem tudo plano. Tá? Mas também é maciça. Por quê, gente? Porque eles fizeram o tabuleiro e depois tiraram a madeira e ficou só o concreto e os ferros. Tá? Importante, gente, sempre quando for fazer laje, principalmente laje maciça, tá? Existe uma coisa que a gente chama de ferros em negativo. Para que serve isso? É para ligar um lado do outro, tá? Um lado da laje com o outro. Para que isso? Para que não ocorram rachaduras, tá? Para ela poder trabalhar. Então, tu pegam ferros, né? E fazem como se fossem goleirinhas. E essas goleirinhas vão armando dentro da malha. Vão armando, ligando, né? Como se fosse fazer uma costura aí de um lado da outro para ela ficar contínua. Por isso que ela é contínua, porque ela tá armada em todo o plano, né? Como se fosse aí uma teia, um tecido, né? Então, é bem importante isso aqui, gente. Isso aqui se chamam ferros em negativo, tá? Bem importante aí para dar estabilidade à laje e ela não rachar, ela não abrir. Tá? Beleza, pessoal? Além, então, das lajes maciças, que a gente falou, existem as lajes pré-fabricadas, tá? Que é aquelas que a gente faz, coloca os escoramentos e tudo certinho. A gente coloca uns tijolos que são bem como se fosse uma fatia de um sanduíche, assim, né? Então, tu coloca as vigas, que são as vigotas, né? E depois as vigotas e os tijolos, né? Os tijolos. Então, tu pega e lá vai ficar permanente. Então, por isso que elas não são mais maciças. Por quê? Porque tem aquela prontolagem, né? Fica pronto ali. Depois tu pega, coloca os arames, a malha de arame em cima, de ferro em cima, e concreta. Só que tu não tira mais aqueles tijolos ali, fica ali. Tá? Então, tu tem as tábuas para escorar, né, para ele não cair, primeiro, mas não tem aquele tabuleiro
de tábua que a gente fez lá nas lajes maciças, tá? Então, a gente chama de prontolagem ou lajes pré-fabricadas que ficam na obra. Então, tu faz lá como se fosse uma parede na horizontal, né? E aí depois concreta de cimento aí em cima, tá? Isso aqui é bem utilizado, tá, gente? Bem interessante e utilizado, o custo é baixo, né? Porque tu não precisa botar madeira e tal. Isso não é muito utilizado em grandes construções, por quê, gente? Porque vai muito, né? E como isso fica lá, não vale a pena. Quando tem uma grande construção grande, tu constrói sempre em etapas. Então, tu constrói o primeiro piso, depois o segundo. Então, o que tu faz? Tu vai gastar madeira no primeiro piso, beleza? Só que depois, tu vai tirar essa madeira e vai usar a mesma madeira no segundo piso. E assim vai. Então, tu vai reaproveitar ela, né? Se é uma casa pequena, não, né? Tu vai comprar a madeira para fazer aquele piso e depois tu vai tirar e vai jogar fora, né? Então, por isso que, se é uma construção pequena, vale a pena tu usar essas lajes pré-fabricadas, tá? Aqui, ó, aqui tem um exemplo melhor. Então, aqui as vigotas, né, e as tijoletas. Tá? Daí forma tipo uma parede na horizontal. Depois tu larga o cimento em cima aqui, então. Tá? Ou até mesmo assim, ó, as prontolagens com isopor. Tá? Bem legal, porque fica bem térmico. Tá? Isso aqui já é mais utilizado em construções grandes, por causa do custo e por causa do isolamento acústico e térmico que dá, por causa do isopor. Tá? Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção para vocês são essas escoras que vão por baixo. Né? Nunca esqueçam que as escoras eles têm que ter tipo uma cunha para poder regular a altura. Porque aquela laje vai ter que ficar em nível, né? Então, tem que ter uma maneira de tu conseguir regular a altura. Então, ou tu pega uma escora, coloca ela deitada e vai empurrando, né? Até onde precisa. Então, tu consegue regular o nível assim, né? Ou tu bota cunhas embaixo dessa escora para fazer ela subir e descer. Tá? Para regular o tempo, tá? O tempo não, o nível, perdão. Beleza? Ó, gente, isso aqui é a laje, como é que ela fica, né? Então, coloca as vigotas aqui, não, os tijolos, tijoletas, faz a malha e preenche de cimento aqui, de concreto, perdão, e fica show de bola. Já viram, né, pessoal? Uma casa vista por baixo, assim, né? Alguém não viu ainda isso aqui? Olhando assim, o piso? Não, né? Acho que todo mundo já viu, né? Beleza? Então, tá bom. Alguma dúvida, Só, gente? mas por que deles escolherem esse modelo por ser mais barato ou mais vantajoso? Desse aqui? Desse? Isso. Isso aqui, na verdade, assim, se tu tem que comprar toda a madeira para fazer a parte de baixo, ela sai quase o mesmo preço, né? E isso aqui é muito prático, porque que tu escora essas vigotas e uma viga na outra, sabe? Tu vai escorando e isso é bem rápido para fazer, porque é só montar, sabe? Não vai cimento, não vai nada aqui. Tu só monta e depois faz. Então, é bem prático, né? Então, por isso que o pessoal usa bastante, porque ele acaba sendo quase o mesmo preço, tu colocar a madeira, ele fica permanente ali, né? E já tem um pouco de isolamento acústico também, né? E térmico entre uma parte e outra, né? Beleza? Ah, gente, ó. Tá vendo aqui que eu falei, ó? Tu pode fazer os pilares aí, os pilares são até de tijolos, né? Então, tu só vem com a vigota e encosta nos pilares, né? E vai depois concreta a parte de cima aí. Bem tranquilo, bem fácil, tá? Pessoal, uma coisa que tem que cuidar também quando for fazer essa parte de parte de cima, a cama, né? Para fazer. Pode chamar isso aqui, pode chamar de cama, tá? A gente prepara essa cama e bota os tijolos. Só que aquilo não é firme, tá? É uma coisa meia. Fica até quando tu caminha por cima, ele balança, tá? Então é importante, gente, se fazer a tal de contraflecha, que é o quê? É tu fazer um sistema. Quando tu colocar as vigotas, para elas ficarem um pouquinho levantadas. Porque quando tiver o concreto, elas vão baixar um pouquinho. Então, nunca coloca, quando for fazer, coloca ela certinho já no nível.
a parte do meio, tá? Deixa ela um pouquinho alta. Para quê? Para quando o concreto sentar, ela vai ficar no nível, tá? Então, aqui, ó, a cada aí 1 metro e meio, onde vão ir as vigotas, tu faz umas escoras para que ela fique um pouco mais alta no meio. Para quê? Para quando descer, então, ou vier o peso do cimento, ele baixar. Ou quando tirar as escoras, por exemplo, né? Porque isso é bem comum, gente. Tu pegar aí, fazer, o cara, cuida para fazer tudo bem certinho no nível, e daí quando tira as escoras, ela baixa, né? Isso geralmente não acontece quando tu faz a maciça, porque ela é firme, né? Só que a outra não, a outra é como tem tijolo no meio ali, ela não é tão firme, tão maciça não, ela não é maciça como a outra. Então ela é mais flexível, então ela pode baixar um pouquinho também, tá? Então a gente faz isso aqui para se assegurar, né? Aqui tem só uma regrinha aqui que dá para fazer com relação ao tamanho do vão, né? Eu tenho digamos assim, uma viga do lado da outra, distante 2 metros, tá? Eu nem preciso usar contra-flecha, tá? Mas eu tenho 2,5 metros. Opa, tem que botar pelo menos uma, né? Fazer um vão aí de 0,5 centímetros de altura, tá? E assim vai. Quanto maior a distância, tem uma viga da outra, tu faz mais alto, tá? Até 2 centímetros. É pouco, gente, 2 centímetros, né? Vamos ter 2 centímetros. 2 centímetros é bem pouquinho, mas na prática faz diferença, para deixar bem niveladinho depois, tá? Olha só como, mostrando, agora fica mais fácil de entender, tá? Como é que funciona? Esse aqui é contra-flecha, ó, gente, tá vendo, ó? Aqui tá as vigotas, né? Depois vai vir os tijolos aqui no meio. Então faz as vigotas, não vão a outro, e daí no meio tu faz essas contra-flechas aqui, ó. Quanto mais alto? Esse aqui tem 5 metros de largura. Opa! Se tem 5 metros de largura, tem que fazer no mínimo 2 centímetros essa madeira mais alta do que aqui. Por quê? Porque quando tu tirar isso aqui, ele vai baixar um pouquinho. Entenderam? Tranquilos? Tá? E olha como é que fica aqui, gente. Tá vendo aqui, ó, as vigotas e os tijolos. Então, faz a malha. O que é isso aqui, gente? O que é esse troço amarelo aqui? Mangueira. Pra mangueira? Mangueira para passar o fio de luz. Isso aí, gente. Mangueira para passar os fios de luz, tá? Isso aí. Beleza? O que então... Beleza. Alguma dúvida sobre lajes, pessoal? Não? Se tiverem dúvida, prendam um grito. Tá? Vamos falar então um pouquinho sobre viga, gente. Eu tô andando rápido aí porque são coisas bem práticas, né? Não tem muito mistério aí. O que são as vigas, gente? As vigas são as estruturas que ligam um pilar ao outro, tá? Fazem com que a carga se distribua para os pilares, tá? Se não tivesse isso, gente, o que ia acontecer? A carga ia se distribuir no piso. Se ela ia distribuir no piso ou na laje, ela provavelmente ia forçar em um ponto. Então, por exemplo, se tivesse todo mundo de pé no meio lá da laje, o que ia acontecer? Ela ia provavelmente envergar, porque o peso não ia jogar o peso, a carga, para os pilares, e sim para o meio da laje, né? Se fosse jogada para o meio da laje, podia quebrar. Então, existem as vigas para isso, tá? Para distribuir a carga e mandar a carga, o peso, para os pilares. E esses pilares, consequentemente, vão largar no solo, né? Sempre quando forem fazer uma construção, lembrem disso. Pensem, peraí, para onde vai minha carga? Minha carga, né? Por isso que, às vezes, tu fazer um negócio assim, no morro adentro, assim, é muito difícil, porque se tu for botar a carga ali, ela não tem para onde distribuir a carga, ela vai puxar a carga para o solo, então ela tende a quebrar. Por isso que aquelas as pontes de bank jump, né, que são assim, né, e daí os caras têm que ir até lá e pular, elas são muito resistentes, são armadas com cabos, porque se não fosse isso, a carga aqui ia fazer ela quebrar. Tá? Ô, senhor, tu quer fazer bungee jump um dia? Não, valeu, muito obrigado, eu tô fora. Tem um pouco de emoção, senhor. Hã?
Tem um pouco de emoção, senhor. Eu gosto de um pouco de emoção, mas não tanto, né? Isso é meio E demais. saltar de paraquedas. Ah, esse eu faria, já é mais tranquilo. É mais tranquilo. Agora, bungee jump não, né? Porque a chance de arrebentar o troço lá é grande, né? Tá louco. Não pega moral. Né? Mas o paraquedas já é mais tranquilo, né? Porque tu tem um reserva, né? Então, se não falhar, tem, né? E tu tá mais alto, então dá tempo aí de tu rezar antes de tu cair, né? Ou, geralmente o bungee jump não dá tempo, né? Só dá "Uou!", bum, já é. Aí não tem graça. Eu tenho que pelo menos se despedir aí, né? Falar assim, ó, tô indo. Beleza? Então as vigas são isso, tá, gente? Então por isso que elas ficam aqui, ó, embaixo da laje. Para quê? Para jogar o peso nos pilares. Tá, gente? Tranquilo? Lembra que a gente falou dos ferros? Tá? Por que a viga tem que ter ferro no meio? Porque as estruturas de concreto, elas são flexíveis. Elas se flexionam, né? Então, se não tivesse os ferros no meio, ele ia flexionar e ia rachar, né? Ou ia acontecer isso aqui. Oi? Tá? Então, a gente tem que botar uma armação de ferro para justamente acontecer isso. Ela dobrar, ela se flexionar e não quebrar. Tá, gente? Isso é bem importante. Interessante, gente, é que realmente, se vocês quisessem, poderiam ter ferro só embaixo da viga. Né? Só que por que o pessoal não faz isso só embaixo? Porque se tu faz em cima também ferros, tu consegue fazer uma armação melhor da tua peça. Tu consegue fazer a tua peça ficar mais homogênea. Então, existem ferros em cima e embaixo também. Só que, geralmente, quando o vão é muito longo, os ferros de baixo são mais fortes, tá? Porque é eles que vão sofrer maior dilatação, tá? Beleza? O que tem dentro da viga, gente? É o concreto, então, armado. Tá? O que é o concreto armado? É isso aqui, basicamente. Tá? É a estrutura